Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu venho abrir mais uma sessão, para a playlist Carla Responde, onde eu venho responder o e-mail da Patrícia. Ela me escreveu dizendo o seguinte: Carla, sou a Patrícia e gosto muito do seu canal. Sempre acompanho, mas apesar do nome Mente Aberta, vejo que para algumas coisas você não é tão mente aberta assim, como a questão da pegação, do ficar. Vejo que você critica muito. E aí estou vivendo um dilema na minha vida e gostaria de saber se para você relacionamentos abertos, no caso o poliamor, funciona. Apesar de saber já a sua resposta, eu gostaria muito de uma posição sua com relação a esse questionamento. Certo, Patrícia, veja bem. Só frisando a questão, explicando a questão do nome do meu canal Semente Aberta, a questão de mente aberta é no sentido de que a gente tem que ter a mente aberta para absorver e adquirir os mais diversos conhecimentos, seja lá em qual área for, certo? Eu gosto muito de estudar sobre tudo, de abordar tudo, de falar sobre tudo, ou seja, eu procuro ter a mente aberta para absorver todo tipo de conhecimento, para ler vários livros, enfim. Então a questão do mente aberta é nesse sentido, tá? Tratando-se do relacionamento aberto e poliamor, vale frisar que são coisas diferentes, são modalidades de relacionamentos diferentes e eu acho importante a gente explanar isso aqui, tá? Mas, particularmente, eu não acredito em relacionamentos abertos, certo? Porque não é uma coisa que está dentro dos meus princípios. Assim, eu tenho 31 anos e vim de uma geração de namoro mais tradicional, ou seja, aquela coisinha mais tradicional de namorar, noivar, casar, certo? Então, hoje em dia, nem sou muito de ficar, tá? Já aconteceu, assim, de ficar no processo de conhecimento, tá? Mas no processo em que eu conheço a pessoa e aí a gente, sei lá, acaba ficando e tal, mas não é aquela coisa de ficar com a pessoa e sair ficando com várias outras pessoas, sabe? Mas é ficar com aquela já com o objetivo de estabelecer algo mais sólido, enfim. Então, eu não gosto de ficar. Eu acho que o período de ficar, para mim, é o período do conhecimento, é o período em que eu vou conhecer a pessoa e eu até hoje em dia prefiro que esse conhecimento seja na base da conversa, sem essa questão da pegação. E enfim, aí após o processo do conhecimento, se rolar uma química, se rolar um lance legal de ambas as partes, daí a gente parte aí para o processo do namoro. Eu sei que parece ser antiquado para o que vivemos na atualidade, né? Mas esse é um jeito de viver que me faz sentir bem. Então, assim, para não ser hipócrita, houve aí uma fase da minha vida que eu era assim, de pegação. Porque, sei lá, queria me adaptar à modernidade, né? Queria sentir o gostinho de ser pegadora e tal. Então, eu passei uma boa parte da minha vida levando, sim, uma vida de pegação. Mas vou ser muito sincera com você. Era um período em que eu sentia um vazio muito grande, sabe? Eu acho que quanto mais gente você pega, mais vazia você fica. Porque no fundo você pega um monte de gente, mas não tem ninguém ali para você ligar no final do dia e contar como foi o teu dia, não tem ninguém para realmente se importar com você, para você se importar com a pessoa, para se importar com os teus dias tristes, com os teus dias alegres, com tuas conquistas. Não tem ninguém para você sonhar com um futuro, sabe? Essas coisas. Então, sem falar que algumas pessoas elas acabam sofrendo porque elas acabavam, na verdade, sofrendo porque se apegavam a mim de uma certa forma e aí eu não queria nada sério. Então, assim, era algo que no fundo não me fazia bem, saber que tinha alguém sofrendo por mim. Então, digamos aí que foi uma parte feia da minha vida, a qual eu me envergonho muito, porque eu era uma pessoa rasa, muito superficial,
assim, não estava preocupada com o sentimento dos outros. E uma coisa que eu busco, principalmente hoje em dia, depois de ter passado por algumas coisas recentemente, eu busco atualmente levar de forma muito sólida na minha vida a questão de que você é totalmente responsável pelo que você cativa, sabe? Então, eu procuro ter, hoje em dia, uma responsabilidade muito grande com aquele sentimento que eu cativei, sabe? Porque se eu cativei, se eu despertei, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter um cuidado, sabe? De não fazer aquele ser humano sofrer, de não fazer aquele ser humano, enfim, ficar triste com algumas das minhas atitudes. Procuro ter o máximo de responsabilidade atualmente, de não magoar, de não machucar a pessoa. E isso está muito forte na minha vida, agora, recentemente, devido a algumas coisas que aconteceram de fato comigo recentemente, que eu magoei muito a pessoa, enfim. Então, e uma coisa assim que eu prezo muito quando eu estou com alguém é a questão do companheirismo, sabe? De tipo fazer as coisas juntos, sair para um lazer, resolver alguma coisa juntos. E eu acho que num relacionamento aberto isso fica muito vago. Porque se é um relacionamento aberto, isso significa que eu tenho que dividir a pessoa com outras. Então, de repente, um dia que eu queira chamar a pessoa, sei lá, para sair, para ir no cinema, daí se por acaso ela já tiver combinado com uma outra pessoa, sabe, de sair, então como é que eu vou ficar, sabe? Vou ficar chateada. Então, assim, isso não é uma coisa que comigo funciona. Assim, apesar de criticar a questão da objetificação, né, a questão da pegação e que as pessoas estão se objetificando demais, mas é uma opinião minha, é uma crítica minha, sabe? Mas eu acho assim que cada um vive da forma que acha que deve viver. Isso é uma escolha de cada um, tá? Eu não gosto justamente porque eu falo muito da questão da objetificação das pessoas. E aí eu vejo atualmente uma objetificação muito grande, onde cada um só está preocupado na satisfação do prazer, onde o sexo ele está banalizado, anda ganhando um espaço muito grande para o amor, sabe? Para o amor. Então, cada vez mais o amor ele está ficando de lado e, consequentemente, as pessoas elas vêm cada vez mais frustradas, porque muitas ficam com outras e aí acabam se envolvendo sentimentalmente com uma determinada pessoa e no final acaba sofrendo porque essa determinada pessoa fica com várias outras e assim vai, e aí a vida afetiva acaba virando um caos, sabe? Mas assim, cada um vive da forma que acha que deve viver. Tem gente que topa um relacionamento aberto apenas para agradar o parceiro, sabe? Ou a parceira, do tipo, para tipo assim, não perder a pessoa. Eu já presenciei histórias da menina topar ir para a cama com outra menina e com o namorado ao mesmo tempo, só para satisfazer uma fantasia sexual do namorado, porque ela nem sequer curtia ficar com meninas. Mas aí ela topou para não perder ele, para satisfazer ele. E eu acho isso péssimo, sabe? Porque você está deixando de ser você. Você acaba se perdendo de você. Você acaba deixando os teus princípios de lado. Você abre mão dos teus princípios, tá? Para quê? Para agradar o outro. E isso é uma coisa que não vale a pena. Porque se o cara está com você, ele tem que estar e gostar de você pelo que você é. E não por uma idealização dele. E outra coisa, relacionamento aberto é quando é algo que é acordado pelos dois, sabe? Se os dois gostam, se os dois curtem, se os dois acham legal, então beleza, curtam e vivam assim. Se de fato faz bem aos dois, beleza, sabe? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando não é um acordo, nem precisa dizer que é um relacionamento aberto, né? Quando não existe um acordo, é uma traição. Tá? Quando de repente uma pessoa está com a outra e ela fica com outras e outras e outras e a outra não sabe, isso não é relacionamento aberto.
Isso é traição, tá? E aí, eu acho que formas de viver a vida é algo muito subjetivo. Eu exponho aqui muito meu ponto de vista, sabe? Eu exponho aqui as minhas críticas, mas não imponho nada. Eu não estou impondo que você deve viver o que eu exponho aqui. Você vive da forma que você acha que deve viver, certo? O que eu coloco aqui no meu canal é um ponto de vista meu, é um ponto de vista subjetivo. Se você acata ou não para sua vida, isso aí é com você, sabe? Eu acho que cada um vive da sua forma, da forma que lhe faz feliz. Só que a gente tem que ter muito cuidado com as felicidades que são ilusórias, tá? E, assim, muita gente acha que poliamor, relacionamento aberto e poligamia é a mesma coisa, mas na realidade não é, tá? São conceitos diferentes. E como a gente está falando desse assunto, eu acho interessante abordar. O que é o poliamor? Poliamor é uma proposta de relacionamento que permite que você ame mais de uma pessoa, certo? É tipo assim, na faculdade eu assisti um documentário sobre o poliamor e achei bastante interessante. E aí tem histórias de casais do tipo a mulher casada há, sei lá, 15 anos, mas tem um namorado há 6 anos. E tipo, os caras não vivem a proposta do poliamor, ou seja, os caras amam apenas ela, no caso a mulher, né? E aí não sentem necessidade de outras pessoas. E os dois, tanto o marido quanto o namorado, eles aceitam o fato dela viver dessa forma, sem problema algum, já, tá? Eles não se importam. O marido não se importa com o fato dela ter um namorado, o namorado não se importa com o fato dela ter um marido, porque de repente o marido supre o que o namorado não supre, o namorado supre o que o marido não supre. Então eles veem como uma questão de complemento mesmo, sabe? Então isso é o poliamor. Já a poligamia é quando a pessoa se casa com mais de uma pessoa. E daí você me diz, Carla, não seria a mesma coisa do poliamor? É em partes, tá? Porque a poligamia, culturalmente falando, é uma proposta de relacionamento estabelecida para os homens. Tipo, tem alguns países que permitem a poligamia, ou seja, que permitem onde o homem ele case com mais de uma mulher. E aí ele tem várias esposas, tá? Tratando-se da mulher que tem mais de um marido, daí já não é mais a poligamia, porque a poligamia é uma proposta estabelecida para o sexo masculino, ou seja, para o homem. Tá? Tratando-se da mulher que tem mais de um marido, isso aí é a poliandria, certo? Então, a poligamia ela está restrita a apenas uma orientação sexual, nesse caso, os homens héteros, certo? A poliandria ela está restrita apenas para uma orientação sexual, que no caso a mulher é hétero, e o poliamor é uma proposta de relacionamento que está aberta a qualquer orientação sexual, seja hétero ou seja homoafetiva, tá? E o relacionamento aberto é aquela proposta em que você tem uma pessoa fixa, uma pessoa que você ama, um namorado, um marido, sei lá, mas aí você fica com várias outras pessoas, mas aí não tem um envolvimento sentimental. É só a questão da curtição mesmo, a questão do sexo e enfim. Então essas são as diferenças. Então, Patrícia, aqui vai o meu ponto de vista, tá, com relação a relacionamento aberto, e aproveitei o gancho aí para explicar para vocês a diferença entre essas modalidades de relacionamento, certo? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu Facebook para quem quiser adicionar, tá certo? O perfil 2, visto que o perfil 1 lotou. Se você adicionar e não enviar a solicitação, é porque já lotou também o perfil 2, e aí você pode curtir a minha fanpage para acompanhar as divulgações dos meus trabalhos, dos meus, enfim, as publicações referente ao meu blog, referente ao canal, certo? Pode curtir lá a fanpage, vou deixar o meu blog também, que é o Pensamento de uma Estudante de Psicologia, onde lá eu falo sobre várias coisas, escrevo sobre várias coisas, tá certo? E quem quiser entrar em contato comigo, lembrando que eu não respondo inbox, eu não respondo bate-papo do Facebook,
Porque como eu tenho 2 perfis, então assim, é muita gente que fala ao mesmo tempo, então fica meio mundo de mensagem para responder, fica aquela desordem e eu acabo não dando conta. Então eu respondo apenas e-mail, certo? Com calma, por ordem de chegada, e respondo aqui dentro da playlist Carla Responde. E que quiser também contratar uma palestra, contratar uma aula referente a algum assunto que eu aborde aqui no canal Mente Aberta, fique à vontade para entrar em contato comigo através do meu e-mail. O mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com. O Carla, que compõe o e-mail, é com C e não com K. Então, até o próximo vídeo.